Preciso de contar-te algo que nunca contei a ninguém. Não completamente. Não assim. O meu nome é Maria, e tenho 62 anos agora. Tenho cabelos grisalhos que apanham a luz de forma diferente do que costumavam, e mãos que conhecem o peso do trabalho. Mas há 43 anos, eu tinha 19 anos, estava grávida, e fui atirada de um carro como lixo para uma estrada de terra pelas pessoas em quem tinha confiado a minha vida. Durante décadas, carreguei esta história em silêncio. Reconstruí-me tijolo a tijolo, dólar a dólar, nunca pronunciando seus nomes em voz alta. E então, há 2 meses, o impossível aconteceu. Eles vieram à minha porta a pedir trabalho. Não me reconheceram, mas eu reconheci-os. Esta é essa história. Quero que imagines algo comigo. Imagina-te com 19 anos. Não tens nada além da roupa que vestes e da esperança de que alguém, em algum lugar, te dê uma oportunidade. Essa era eu em 1981. Tinha arranjado um emprego como empregada doméstica para a família. Henderson, menos o senhor, Richard Henderson, era dono de 3 concessionárias de automóveis e a sua esposa, Patricia, usava joias que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava num ano. Eles viviam numa mansão, com 12 quartos, chão de mármore, e janelas tão altas que me faziam sentir como se estivesse a viver dentro de uma catedral. Eu era invisível para eles. Completamente invisível. Eu limpava o pó à volta da Patricia, enquanto ela falava ao telefone sobre gueilas de caridade, e ela olhava através de mim, como se eu fizesse parte da mobília. O Richard deixava a sua chávena de café onde quer que terminasse de beber, sem nunca dizer obrigado quando eu a limpava. Dizia a mim mesma que não importava. Tinha um emprego, um pequeno quarto nos aposentos dos criados e 3 refeições por dia. Era mais do que eu tinha tido em anos. Mas sabes o que acontece quando és invisível por muito tempo? Começas a acreditar que não existes. Moves-te pelo mundo como um fantasma, a limpar a sujidade de pessoas que vivem na luz, enquanto tu permaneces nas sombras. Eu sentia-me tão sozinha naquela casa, tão desesperadamente, dolorosamente sozinha, que quando o Robert, o filho mais velho deles, começou a reparar em mim menos a ver-me realmente, senti que estava a ganhar vida pela primeira vez. Deixa-me dizer-te, de onde estás a ver isto? Estás em casa, talvez tarde da noite como eu estou agora, estás noutro país, noutro fuso horário, a ouvir esta história quando o sol está a brilhar. Eu quero saber. Deixa um comentário e diz-me onde no mundo estás. Porque de alguma forma, saber que estás aí a ouvir torna isto mais fácil de dizer. O Robert tinha 23 anos, estava em casa da faculdade, durante o verão. Tinha o cabelo escuro do pai, mas os olhos verdes da mãe, e quando ele me sorriu no corredor, sentia algo que nunca tinha sentido antes. Ele arranjava desculpas para vir à cozinha quando eu estava a trabalhar, fazia-me perguntas sobre a minha vida, os meus sonhos, a minha família. Ninguém nunca me tinha perguntado essas coisas antes. Ninguém nunca tinha agido como se as minhas respostas importassem. Eu era tão jovem, tão ingênua. Pensei que o que tínhamos era real. Pensei que ele via algo em mim que valia a pena amar. Quando ele se esgueirava para o meu quarto, depois dos pais estarem a dormir. Quando ele me abraçava e sussurrava que eu era bonita, que eu era especial, eu acreditava nele. Guardava essas palavras como pedras preciosas, virando-as na minha mente durante os longos dias de limpeza e cozinha, e a fingir que não existia. Descobri que estava grávida em setembro. Lembro-me do momento exato porque estava na casa de banho branca e impecável deles, a olhar para o teste que tinha comprado com o dinheiro que tinha poupado do meu pequeno salário. O sinal de mais apareceu como uma cicatriz rosa no plástico branco. E todo o meu mundo mudou. Sentei-me naquele chão de mármore frio e chorei, não de tristeza, mas de uma estranha e avassaladora alegria. Pensei que este bebê significava que o Robert e eu tínhamos um futuro. Pensei que esta criança tornaria o nosso amor real, legítimo, algo que os pais dele teriam de reconhecer. Eu estava tão enganada. Quando contei ao Robert, o rosto dele ficou pálido, depois frio,
Depois, zangado, ele olhou para mim como se eu o tivesse enganado, como se eu tivesse feito isto de propósito, para o prender. Ele disse palavras que ainda me lembro, palavras que cortaram tão fundo, que deixaram cicatrizes, que ainda hoje sinto. Ele disse que eu era delusional, se pensasse que ele alguma vez estaria com alguém como eu. Ele disse que eu era a empregada, que o que tivemos foi apenas diversão, que eu não significava nada para ele, nada. Mas piorou. O Robert contou aos pais. Nunca me esquecerei daquela noite de outubro, em que a Patricia me chamou à sala de estar. A família toda estava lá. O Richard, na sua cadeira de couro a ler o jornal, a Patricia no sofá com a sua postura perfeita, e o Robert de pé junto à lareira, a recuser-se a olhar para mim. A sala cheirava a perfume caro e a polimento de madeira, e eu fiquei ali no meu uniforme, a sentir-me mais pequena do que alguma vez me tinha sentido na vida. A Patricia falou primeiro. A voz dela era gelada, como se estivesse a discutir o tempo. Ela disse que sabiam da minha condição. Ela disse que sabiam que eu tinha andado a tentar seduzir o filho deles, a prendê-lo num casamento com um bebê. A palavra prender atingiu-me como uma bofetada. Tentei explicar, tentei dizer-lhes que o Robert e eu nos amávamos, que este bebê era desejado, que podíamos fazer isto resultar. O Richard nem sequer levantou os olhos do jornal quando disse: "Faz as tuas malas, tens uma hora para fazer uma vida, para juntar os poucos bens que eu possuía, e deixar a única estabilidade que conhecia." Eu implorei-lhes. Na verdade, ajoelhei-me no chão de mármore deles, e implorei. Disse-lhes que não tinha para onde ir, nem dinheiro, nem família. Disse-lhes que trabalharia mais, aceitaria um salário mais baixo, qualquer coisa para ficar. A Patricia olhou para mim com tanto nojo, como se eu fosse algo sujo, que ela tivesse encontrado na sola do sapato. Ela disse: "Raparigas como tu, safam-se sempre. Não finjas que a culpa disto é de mais ninguém senão tua." Eles nem sequer me deixaram fazer as malas devidamente. O Robert, o homem que tinha sussurrado que me amava apenas algumas semanas antes, menos atirou os meus poucos pertences para uma mala gasta. Ele não me olhava nos olhos, nenhuma vez. O Richard levou-me ele mesmo, em silêncio, até os limites da cidade. Lembro-me de estar sentada no banco de trás daquele Mercedes, com a mão na minha barriga ainda lisa, a ver as luzes da mansão deles a desaparecerem ao longe. Ele parou num cruzamento onde o alcatrão acabava e a terra começava. Estava a escurecer e o ar de outubro estava frio. Ele saiu, tirou a minha mala da bagageira e pousou-a no chão. Eu ainda estava sentada no banco de trás, incapaz de acreditar que isto estava mesmo a acontecer. Ele abriu a minha porta e disse: "Sai, assim mesmo, sai." Como se eu fosse lixo que ele estivesse a levar para o aterro. Fiquei ali naquela estrada de terra com a minha mala, a ver as luzes traseiras do carro dele a desaparecerem na escuridão. O silêncio era completo, sem carros, sem luzes, sem pessoas. Apenas eu e o bebê a crescer dentro de mim, e o conhecimento terrível de que estava completa e absolutamente sozinha. Quero fazer uma pausa aqui por um momento, porque sei que alguns de vós que estão a ver isto compreendem o que é sentir o chão a desaparecer debaixo dos vossos pés. Talvez tenham sido abandonados, traídos, postos de lado, por pessoas que deviam importar-se convosco. Se esta história está a tocar em algo no vosso coração, se está a trazer à tona as vossas próprias memórias de sobrevivência, podiam carregar nesse botão de gosto. E se ainda não o fizeram, subscrevam para ouvir mais histórias como esta. Às vezes precisamos de saber que não estamos sozinhos na nossa dor. Passei essa primeira noite numa estação de autocarros. Não a dormi, apenas sentada numa cadeira de plástico dura, a segurar a minha mala e a tentar descobrir o que fazer a seguir. Tinha $43, $43 e um bebê a caminho. Continuei a pensar que o Robert mudaria de ideias, que viria à minha procura. Continuei a pensar que alguém daquela família perceberia o que tinham feito e voltaria para me buscar. Ninguém veio. Os meses seguintes são um borrão de vergonha e sobrevivência. Fiquei num abrigo para mulheres no centro da cidade, a partilhar um quarto com outras 3 mulheres que tinham as suas próprias histórias
de terem sido postas de lado. Limpava escritórios à noite por dinheiro debaixo da mesa, a esfregar sanitas e a esvaziar caixotes do lixo, enquanto a minha barriga crescia e as minhas costas doíam. Lembro-me de estar naqueles escritórios vazios, às 2 da manhã, com meu reflexo apanhado nas janelas escuras, aparecer um fantasma da rapariga que eu costumava ser. As outras mulheres no abrigo tentaram ajudar. A Rosa, que estava lá há mais tempo, ensinou-me a esticar $1, a fazer uma lata de sopa durar 2 dias, a dormir quando o teu coração está partido e o teu futuro parece impossível. Ela massajava minhas costas quando o bebê dava pontapés muito fortes e contava-me histórias sobre os seus próprios filhos para me ajudar a acreditar que as mães podiam ser fortes, que os bebés podiam ser bênçãos, mesmo quando chegavam na escuridão. Dei à luz, sozinha. Bem, não completamente sozinha. Menos havia uma enfermeira chamada Janet, que me segurou a mão durante o pior, que me limpou a testa com um pano fresco e me disse que eu era corajosa. Mas não havia pai na sala de espera, nem família a trazer flores, nem celebração. Apenas eu e esta menina pequenina e perfeita, que abriu os olhos e olhou para mim como se tivesse esperado a vida inteira para me conhecer. Chamei-lhe Esperança, porque era isso que ela era. Foi isso que ela me deu quando eu não tinha mais nada. Aqueles primeiros anos foram a coisa mais difícil que já vivi. A esperança e eu mudamos-nos de abrigo em abrigo, ficando onde quer que nos aceitassem por algumas semanas ou meses. Trabalhava em qualquer emprego que encontrasse, menos a limpar casas, a servir a mesa em restaurantes, a arrumar prateleiras em mercearias. Levava a Esperança comigo quando podia, deixava menos com outras mães quando não podia. Estava sempre cansada, sempre preocupada, sempre a contar os cêntimos e a rezar para que chegassem. Mas algo mais estava a acontecer durante aqueles anos difíceis. Eu estava a aprender não apenas a sobreviver, mas a reparar nas coisas, a ver o que precisava de ser consertado, o que precisava de ser melhorado, que oportunidades outras pessoas perdiam. Quando limpava casas, comecei a reparar como as famílias ricas viviam, como geriam o seu dinheiro, como falavam de investimentos e propriedades. Quando trabalhava no restaurante, observava como o dono geria o negócio, como lidava com os fornecedores, como calculava os lucros. Eu era invisível outra vez, mas desta vez o sei de forma diferente. Desta vez ouvi, aprendi, poupei cada cêntimo que pude. Quando a Esperança tinha 5 anos, encontrei um emprego numa pequena pensão nos arredores da cidade. A dona, a senhora Chun, era idosa e precisava de ajuda com a manutenção e a limpeza. Ela deixou que a Esperança e eu vivêssemos num pequeno apartamento por cima do escritório, em troca de trabalho. Não era muito, 2 quartos com paredes finas e janelas com frestas, menos, mas era nosso. Pela primeira vez desde que fui atirada daquele carro, eu tinha uma casa. A senhora Chun ensinou-me a gerir um negócio, mostrou-me como manter os livros, como lidar com inquilinos difíceis, como consertar coisas que se estragavam em vez de chamar reparadores. Aprende a remendar paredes e de pequenos, a pintar quartos, a equilibrar orçamentos. As minhas mãos ficaram ásperas e as minhas costas ficaram fortes. E lentamente, muito lentamente, comecei a sentir que conseguia lidar com o que quer que a vida me atirasse. A senhora Chun estava a envelhecer, e quando a Esperança fez 8 anos, ela ofereceu-se para me vender a pensão. Eu tinha estado a poupar cada cêntimo durante 3 anos, a viver de arroz e feijão e esperança, a pôr de lado $5 ou $10 sempre que podia. Não era suficiente para o preço total, mas a senhora Chun concordou em deixar-me pagar-lhe em prestações. Ela disse que via algo em mim que eu estava apenas a começar a ver em mim mesma. Trabalhava 16 horas por dia, limpava todos os quartos sozinha, cozinhava refeições para os inquilinos, consertava torneiras partidas e pintava paredes e equilibrava os livros até tarde da noite. A Esperança fazia os seus trabalhos de casa, na mesa da cozinha, enquanto eu planeava reparações e contava recibos. Ela foi tão paciente comigo durante aqueles anos, tão compreensiva quando eu estava cansada ou estressada,
ou preocupada com o dinheiro, ela enrolava-se ao meu lado, na nossa pequena cama, e contava-me sobre o seu dia na escola. E eu ouvia sua voz e pensava em como as nossas vidas estavam a tornar-se diferentes. A pensão começou a dar lucro. Não muito no início, mas o suficiente para cobrir as despesas e poupar um pouco. Reinvesti tudo de volta na propriedade, menos colchões novos, pintura fresca, melhor aquecimento, pequenas melhorias que faziam com que os inquilinos quisessem ficar mais tempo. A notícia espalhou-se de que a senhora Maria dirigia um lugar limpo, seguro e acessível, e comecei a receber mais pedidos do que tinha quartos. Foi então que ouvi falar da mansão dos Henderson. Estava vazia há quase 10 anos. Richard Henderson tinha morrido de um ataque cardíaco, e Patricia, Tim José, mudado para a Flórida. Robert tinha assumido as concessionárias de automóveis, mas não tinha interesse na casa da família. A casa estava a deteriorar-se. O jardim estava coberto de mato, e os impostos sobre a propriedade estavam a acumular-se. Ia ser vendida em leilão. Lembro-me de estar do lado de fora daqueles altos portões de ferro, a olhar para a casa onde outrora fui invisível, onde fui deitada fora como lixo. As janelas estavam escuras, a tinta estava a descascar e as ervas daninhas cresciam, através das fendas, na entrada circular. Parecia um monumento aos sonhos abandonados. Eu sabia que tinha de a ter. Eu já poupava há 12 anos. Cada cêntimo que podia poupar tinha ido para uma conta poupança, no pequeno banco da cidade. Tinha o suficiente para o sinal, mas por pouco, as prestações mensais seriam elevadas, e teria de pedir empréstimos comerciais para as renovações que sabia que seriam necessárias. Era um risco que poderia destruir tudo o que eu tinha construído. Mas eu também sabia outra coisa. Eu conhecia aquela casa melhor do que ninguém. Conhecia todos os quartos, todos os armários, todos os cantos escondidos. Tinha menos a limpado durante meses, quando tinha 19 anos. Sabia onde estavam as boas fundações, onde estariam os problemas, o que seria preciso para trazer de volta a vida. Comprei-a em leilão, numa manhã fria de fevereiro. Fui a única licitante. Nos 3 anos seguintes, vivi naquela casa, enquanto a renovava quarto a quarto. A esperança, que agora tinha 11 anos, ajudava-me depois da escola, menos a segurar lanternas enquanto eu refazia a cablagem, a passar-me ferramentas enquanto eu consertava a canalização, a escolher cores de tinta para os quartos de hóspedes que estava a criar. Ela tinha se tornado nesta rapariga bonita, inteligente e forte, que compreendia o trabalho árduo e não tinha medo dele. Transformei a mansão dos Henderson no melhor bed and breakfast do condado. Mantive parte da grandiosidade, os chãos de mármore, as janelas altas, as molduras ornamentadas, mas tornei-a quente onde tinha sido fria, acolhedora onde tinha sido intimidante. Plantei flores no jardim, instalei móveis confortáveis nas áreas comuns, e criei quartos de hóspedes que pareciam retiros de luxo. A ironia não me passou despercebida. Eu estava a dormir no quarto principal, onde Patricia Henderson outrora se recusara a reconhecer a minha existência. Eu estava a cozinhar refeições na cozinha onde outrora fui invisível. Eu estava a gerir um negócio de sucesso na casa, onde outrora me disseram que eu não era nada. Mas nunca contei a ninguém a história. Nunca pronunciei o nome Henderson em voz alta, nem partilhei a minha história com hóspedes ou vizinhos. Enterrei essas memórias bem fundo e concentrei-me, no present, em construir algo bonito das cinzas do que tinha sido destruído. A esperança cresceu naquela casa. Formou-se como a melhor aluna do liceu. Conseguiu uma bolsa de estudos completa para a faculdade e tornou-se professora. Casou-se com um homem gentil chamado David, que a trata como se ela fosse preciosa. E eles deram-me 2 netos que me chamam de abuela e pensam que eu pendurei a lua. A esperança conhece pedaços da nossa história inicial, mas não tudo. Não a profundidade da traição ou a devastação completa daqueles primeiros anos. Alguma dor é demasiado pessoal para ser partilhada, mesmo com as pessoas que mais amamos. Dirigi aquele bed and breakfast durante 22 anos. Ganhei uma reputação de excelência, de hospitalidade, de criar um lugar onde as pessoas se sentiam
genuinamente cuidadas. Revistas de viagens escreveram artigos sobre nós. Planeadores de casamentos recomendaram-nas aos seus clientes mais importantes. Empreguei 12 pessoas da comunidade e paguei-lhes bem, com benefícios e respeito. Eu tinha me tornado tudo o que a família Henderson me tinha dito que eu nunca poderia ser. Tinha me tornado bem-sucedida, respeitada, financeiramente segura. Tinha criado uma filha que estava a mudar o mundo, uma sala de aula de cada vez. Tinha criado beleza onde havia crueldade, e tinha feito tudo em silêncio. No ano passado, aos 61 anos, decidi reformar-me parcialmente. Mantive o bed and breakfast, mas contratei um gerente para tratar das operações do dia menos a menos dia. Mudei-me para uma casa mais pequena do outro lado da cidade, mais perto da esperança e dos netos. Comecei a voluntariar-me no abrigo para mulheres onde outrora fiquei, a ajudar outras mães que tinham sido postas de lado, a compreender que a sobrevivência era possível. Pensei que a minha história com a família Henderson tinha terminado. Pensei que esse capítulo tinha sido encerrado há décadas. Estava há 2 meses, numa manhã de Turkey Fair em março. Alguém bateu à minha porta. Eu estava no meu jardim, a plantar tomates para a primavera, quando ouvi o som. Não esperava ninguém menos, a esperança estava no trabalho, os netos estavam na escola, e a maioria das pessoas sabe que deve ligar antes de aparecer. Abri a porta e lá estavam eles. Robert e Patricia Henderson, 43 anos mais velhos, mas inconfundivelmente, o cabelo da Patricia, estava agora completamente branco, penteado nas mesmas ondas perfeitas que sempre usou. Tinha envelhecido bem menos claramente. O dinheiro tinha comprado bons cuidados com a pele e tratamentos regulares menos, mas havia rugas à volta dos olhos que falavam de anos, sobre os quais eu nada sabia. O Robert estava mais pesado agora, com cabelos grisalhos nas têmporas e o ar suave de um homem que nunca tinha feito trabalho físico. Mas os seus olhos verdes eram os mesmos olhos que tinham olhado através de mim quando lhes implorei que não me pusessem fora. Eles não me reconheceram. Não, ao princípio. A Patricia sorriu com um sorriso educado que as pessoas ricas usam quando querem algo de pessoas que consideram inferiores. Ela disse que tinha ouvido dizer que eu dirigia um negócio de sucesso, que tinha uma reputação de excelência e discrição. Eles tinham uma proposta para mim. O Robert se adiante-se e apresente-se, como se eu pudesse ter esquecido o seu nome, o seu rosto, a sua voz. Ele explicou que ele e a sua mãe estavam com problemas financeiros. As concessionárias de automóveis tinham falido durante a recessão. Eles tinham feito maus investimentos, vivido acima das suas possibilidades, perdido a maior parte do seu dinheiro. A casa da Patricia na Flórida estava em execução hipotecária. Eles precisavam de trabalho. Eles tinham ouvido dizer, disse Robert, que eu por vezes contratava pessoas para projetos especiais. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, menos limpeza, manutenção, trabalho de jardinagem, o que quer que eu precisasse. Eles não eram orgulhosos, disse ele. Eles só precisavam de uma oportunidade. A ironia era tão cortante que me tirou o fôlego. Aqui estavam as pessoas que me tinham posto fora, grávida e sem um tostão. À minha porta a pedir exatamente o tipo de trabalho que outrora consideravam inferior. Aqui estava a mulher que me tinha olhado com tanto nojo, agora a torcer as mãos e a falar sobre precisar de uma oportunidade. Aqui estava o homem que me tinha chamado de delusional, por pensar que eu significava alguma coisa para ele. Agora espera que eu lhe mostrasse a misericórdia que ele nunca me tinha mostrado. Fiquei à minha porta na minha casa, na minha propriedade, e senti um tipo de poder que nunca tinha experimentado antes. Não um poder de os magoar, mas o poder de escolher, o poder de decidir quem merecia minha compaixão e quem a tinha perdido. Convidei-os a entrar. Eu sentaram-se na minha sala de estar, a olhar para os meus móveis, as minhas fotografias, a minha vida confortável, e pode veloz, a calcular, a perguntarem-se como alguém como eu tinha alcançado tanto. A Patricia elogiou a minha decoração com o mesmo tom condescendente que outrora
Usou para criticar a minha limpeza. O Robert continuava a olhar para as fotografias de família na minha lareira, provavelmente a perguntar-se quem eram aquelas pessoas que claramente me amavam. Se ainda estás comigo nesta história, se estás a perguntar-te o que fiz a seguir, quero pedir-te para fazeres algo. Se esta história está a falar contigo, se te está a lembrar que por vezes a vida nos dá oportunidades de recuperar o nosso poder, partilharias este vídeo? Envia-o a alguém que precise de ser lembrado de que a sobrevivência é possível, que a dignidade pode ser reconstruída, que por vezes a justiça chega de formas que nunca esperamos. Porque o que aconteceu a seguir mudou tudo para mim. Ouvi a história deles. Ouvi mesmo. Els contaram-me sobre as falências dos negócios, as dívidas crescentes, os processos de execução hipotecária. Falaram sobre ter de vender joias, móveis, heranças de família. Falaram sobre a humilhação de pedir ajuda, de ter de considerar fazer um trabalho que nunca imaginaram fazer. A Patrícia chorou mesmo, enquanto falava sobre perder a sua casa na Flórida. Lágrimas verdadeiras por perder uma casa. Eu fiquei ali sentada a pensar na rapariga de 19 anos, que tinha sido atirada de um carro, sem ter para onde ir. E não senti nada, nenhuma satisfação, nenhuma raiva, nenhuma vingança. Apenas uma espécie de compreensão fria e clara de que era exatamente assim que o mundo virava do avesso. Quando terminaram a sua história, olharam para mim com esperança desesperadamente, da mesma forma que eu outrora olhei para eles. Disse-lhes que consideraria o pedido deles. Pedi-lhes que voltassem dentro de uma semana para minha resposta. Eles agradeceram-me profusamente ao saírem. A Patrícia apertou-me a mão e disse-me que eu parecia uma pessoa tão gentil, uma mulher tão boa e cristã. O Robert demorou-se à porta e disse que podia ver que eu compreendia o que significava trabalhar arduamente, safar-se pelos próprios meios. Quase me ri, quase. Aquela semana foi a semana mais longa da minha vida. Não porque estivesse a tentar decidir o que fazer, eu sabia o que ia fazer, desde o momento em que eles se foram embora. Mas porque estava finalmente a processar 43 anos de raiva, dor e traição, enterradas. Chorei pela primeira vez em décadas. Choro a sério, do tipo que vem do fundo do peito e te deixa exausto. Chorei pela rapariga de 19 anos que foi posta de lado. Chorei pela jovem mãe que limpava as sanitas à noite, enquanto o seu bebê dormia num abrigo. Chorei por todos os anos que carreguei este segredo, toda a força que foi preciso para reconstruir, todo o silêncio que mantive para proteger a vida que tinha criado. Mas também senti outra coisa, senti-me orgulhosa, tão profunda e completamente orgulhosa, do que me tinha tornado, do que tinha construído, de como tinha sobrevivido. Tinha pegado na crueldade deles e transformado-a em força. Tinha pegado na rejeição deles e transformado-a em autossuficiência. Tinha pegado no desprezo deles e criado uma vida cheia de amor, respeito e conquistas genuínas. Eles voltaram exatamente uma semana depois. Mesma hora, mesma polidez, desesperada. A Patrícia tinha trazido bolinhos caseiros, como um gesto de boa vontade. O Robert tinha imprimido um currículo com competências que ele claramente não tinha, mas esperava poder aprender. Convidei-os a sentarem-se. Olhei para eles por um longo momento. Olhem. Vi o medo nos seus olhos, a forma como as suas mãos tremiam ligeiramente, a forma cuidadosa como se comportavam como pessoas, a tentar não parecer tão desesperadas como se sentiam. Vi duas pessoas que tinham vivido as suas vidas inteiras a acreditar que eram melhores que as outras, agora confrontadas com a realidade de que a vida não se importa com as histórias que contamos a nós mesmos. E então, diz-lhes quem eu era. Disse o meu nome, devagar, claramente. Maria Alina Rodriguez. A rapariga que tinha limpado a casa deles há 43 anos, a rapariga que o Robert engravidou, a rapariga que eles atiraram de um carro como lixo para uma estrada de terra em outubro de 1981. O silêncio naquela sala foi absoluto. O rosto da Patrícia ficou completamente branco. A boca do Robert abriu-se mesmo. Vi 43 anos de crueldade esquecida,
a inundarem as suas memórias. Viu-os a lembrarem-se da rapariga que tinham descartado, do bebê que tinham rejeitado, das vidas que tinham considerado inúteis. O Robert foi o primeiro a falar. Ele gaguejou algo sobre não me reconhecer, sobre o quanto eu tinha mudado, sobre o quanto ele estava arrependido. A Patricia apenas olhou para mim como se estivesse a ver um fantasma. Deixei-os pedir desculpa, deixei-os tropeçar em explicações e justificações, e tentativas desesperadas de minimizar o que tinham feito. Deixei-os falar sobre serem jovens e assustados e cometerem erros. Deixei-os dizer todas as palavras que deviam ter dito há 43 anos. E então, diz-lhes o que ia fazer. Ia dar-lhes empregos. Não porque os merecessem, não porque lhes perdoasse, mas porque me tinha tornado no tipo de pessoa que compreende que a misericórdia não é sobre o que as pessoas merecem. É sobre quem tu escolhes ser quando tens o poder de escolher. Contratei-os para trabalhar no meu jardim. Para fazer o tipo de trabalho duro, físico e invisível que constrói o caráter e ensina a humildade. Contratei-os com um salário mínimo, com um dia de folga por semana, com o entendimento de que trabalhariam pelo tempo que eu considerasse apropriado. Contratei-os para aprenderem o que eu tinha aprendido aos 19 anos. Que o trabalho honesto tem dignidade, que a sobrevivência exige força, que ser invisível não te torna inútil. Mas também estabeleci condições. Eles nunca falariam comigo sobre o passado, a menos que eu o trouxesse à tona primeiro. Eles tratariam a mim e a todos os outros que trabalhavam para mim com completo respeito. Eles chegariam a tempo, trabalhariam arduamente e seriam gratos pela oportunidade, e nunca jamais se esqueceriam de que a sua segunda oportunidade era uma dádiva, não um direito. Há 6 meses que eles trabalham no meu jardim. A Patricia, que outrora usava joias que valiam mais do que a maioria dos carros das pessoas, passa os seus dias a arrancar ervas daninhas e a regar plantas. O Robert, que outrora pensava que o trabalho manual estava abaixo dele, cava buracos e espalha composto, e aprende a usar as suas mãos para algo produtivo. Eles são pessoas diferentes agora, mais silenciosos, mais cuidadosos com as suas palavras. A Patricia diz mesmo por favor e obrigado, e falo com sinceridade. O Robert perdeu peso e ganhou algo que pode ser sabedoria, ou pelo menos humildade. Ambos compreendem, penso eu, que estão a ver como as suas vidas teriam sido se alguma vez tivessem aprendido a valorizar o caráter, em vez do estatuto. Não falamos sobre o passado. Não precisamos. Todos os dias que eles trabalham no meu jardim, estão a viver com as consequências das suas escolhas. Todos os dias que se apresentam à mulher que puseram de lado, estão a aprender o que significa ser grato por uma segunda oportunidade que não merecem. E eu observo-os a trabalhar da janela da minha cozinha enquanto bebo o meu café da manhã, e sinto algo que nunca esperei sentir. Não vingança, não satisfação, mas uma espécie de paz. O círculo fechou-se, mas não da forma que qualquer um de nós poderia ter previsto. A Esperança visita todos os fins de semana com os netos, e por vezes, ela vê a Patricia e o Robert no jardim. Ela pergunta-me por vezes se os conheço, se são bons trabalhadores, se confio neles. Digo-lhe que eles estão a aprender, que todos merecem uma oportunidade de crescer, que por vezes a melhor coisa que se pode fazer por alguém é dar-lhe a oportunidade de se tornar melhor do que era. Ela não sabe quem eles são. Ela não sabe que o homem a podar as minhas roseiras é o seu pai biológico, ou que a mulher a plantar o meu jardim de vegetais é a mulher que chamou a sua mãe de lixo. Talvez um dia eu lhe conte, talvez um dia ela esteja pronta para compreender que o perdão não é esquecer, e que a força por vezes parece misericórdia. Mas por agora, isto é suficiente. Esta estranha e silenciosa justiça, onde as pessoas que me puseram de lado agora dependem de mim para a sua sobrevivência. Esta compreensão de que a rapariga que eles descartaram se tornou na mulher de que eles precisam. Esta prova de que por vezes, se esperares o suficiente e trabalhares arduamente, e te recusares a deixar que a amargura te destrua, a vida dá-te exatamente o poder de que precisas para curar. Tenho 62 anos agora, tenho cabelo grisalho e mãos ásperas,
e uma vida cheia de amor. Tenho uma filha que muda o mundo e netos que pensam que a sua abuela é mágica. Construí algo bonito a partir de algo partido e aprendi que a melhor vingança não é a crueldade retribuída, mas a dignidade mantida. Todas as manhãs, acordo na minha própria casa, na minha própria vida, rodeada de pessoas que me valorizam. Todas as manhãs, escolho a bondade em vez da amargura, a misericórdia em vez da vingança, a força em vez da raiva. Não porque eles o mereçam, mas porque eu mereço. Porque eu mereço ser o tipo de pessoa que consegue olhar para os seus inimigos e ver pessoas quebradas que precisam da mesma graça que eu outrora precisei. Esta é a minha história. A história de uma rapariga que foi posta de lado e de uma mulher que se recusou a permanecer descartada. A história da crueldade enfrentada com força, da rejeição enfrentada com resiliência, do desprezo enfrentado com dignidade silenciosa. Se estás a ver isto, e foste posto de lado, descartado, dito que não importas, quero que saibas uma coisa: tu importas. A tua história importa. A tua sobrevivência importa. A vida que constróis das cinzas do que foi destruído importa mais do que possas imaginar agora. Aguenta. Trabalha arduamente. Mantém-te gentil. Escolhe a misericórdia quando puderes, e a força quando tiveres de o fazer. Constrói algo bonito com quaisquer pedaços que te restem. E lembra-te que por vezes as pessoas que te descartam hoje precisarão de ti amanhã, e quando esse dia chegar, tu poderás escolher quem queres ser. A rapariga que eles atiraram daquele carro há 43 anos já não existe, mas a mulher em que ela se tornou está aqui, a contar a sua história, a oferecer esperança a quem dela precisa. E essa mulher sabe algo que a rapariga nunca poderia ter imaginado, que ser posta de lado não foi o fim da sua história, foi o começo. Obrigado por ouvires. Obrigado por estares aqui comigo durante esta narração. Se esta história te deu esperança, se te lembrou que a sobrevivência é possível e que a dignidade pode ser reconstruída, por favor, partilha com alguém que precise de ouvir. Todos nós precisamos de lembretes de que somos mais fortes do que sabemos, que o amor vence no final, e que por vezes a justiça vem vestida de misericórdia. O jardim está a chamar-me agora. Há trabalho a ser feito, vida, esse ar cuidada, beleza a ser criada. E algures por aí, a Patricia e o Robert estão a preparar-se para mais um dia aprender o que significa servir em vez de ser servido, ser grato em vez de ter direito, compreender que todos, menos, merecem ser tratados com dignidade humana básica. Levou 43 anos, mas eles estão finalmente a aprender a lição que tentei ensinar-lhes no dia em que me puseram fora, que cada pessoa tem valor, cada história importa, e que a forma como tratas as pessoas quando tens poder sobre elas, diz tudo sobre quem tu realmente és. Meu nome é Maria Helena Rodrigues, fui posta fora grávida como lixo por uma família rica há 43 anos. Hoje, eles trabalham no meu jardim. E amanhã, continuarei a escolher a graça em vez da vingança, a dignidade em vez da crueldade e a esperança em vez da amargura. Porque é isso que os sobreviventes fazem. Nós reconstruímos, nós erguemo-nos e nunca jamais deixamos que alguém nos convença de que somos descartáveis outra vez.